Estamos raciocinando, fora de hora. A circunstância foi favorável? Eu não estou perguntando o que você sabe ou não sabe, o que você acha. Você acha que foi favorável pelas coisas que você ouve ou não? Foi favorável? Quando eu cheguei aqui, vocês falaram que não, gente. Não. Vamos ver o que Kardec falou sobre isso? O que vocês acham? Vocês acham que ele falou o quê? Que era o momento. Foi nessa circunstância? Extremamente favorável. Não falou que foi favorável, ele falou que foi extremamente favorável. Ele chegou ao espiritismo. Mais cedo teria se chocado contra o materialismo. Num tempo ainda mais recuado, teria sido abafado pelo fanatismo. Surgiu num momento em que a reação espiritualista provocada pelos próprios excessos do materialismo se apoderou de todos os espíritos. Ele está se referindo a um fato histórico que ninguém sabe. Ele está dizendo, dominava num tempo recuado o fanatismo. Que ele está falando do quê? Quando a igreja mandava, não é isso? Aí ele está dizendo, um pouco depois, quem que dominava? O materialismo todo poderoso. Quando foi isso? Na Revolução Francesa. O materialismo dominou a universidade. Quem mandava antes na universidade? A igreja. E o espiritismo surgiu em que momento? Extremamente favorável, desculpa, quando ele chegou, que estava ocorrendo o quê? O que é isso? Não sabemos. Já vai tentar explicar. O que você vai estar falando? Já vai tentar explicar sem saber. Olha, presta atenção. Kardec está falando de um fato histórico que a gente não sabe. Então a gente tem que recuperar o fato histórico. Entendeu? Então teve um domínio da igreja, depois teve o domínio do materialismo e depois teve uma reação espiritualista, um fato histórico, que foi tirado da história, a gente não está sabendo. Então a gente tem que voltar no tempo de Kardec e recuperar. O espiritismo é uma ciência filosófica, com consequências morais, como toda ciência filosófica. Você não consegue entender essa frase, uma palavra dela, porque ele faz referência a coisas da época. O que é ciência filosófica? Não é o que você quer saber? Quer saber o que é? Você sabe o que é? Não, quer saber? Ciências filosóficas. Vamos parar com café? Não. Então veja, a universidade, Débora, presta atenção, hein? Você vai ter que virar professora disso, hein? Te joguei uma praga. Você gosta de autonomia? Gostaria de defendê-la? Então estou te jogando uma praga. Você vai dar aula disso, hein? Vai dar aula disso. Vou vir numa palestra sua. Você é da onde? Você é daqui? Então anotem o nome, Débora de Pelotas. Academia de Ciências. A universidade era dividida em dois. A área das ciências físicas e naturais e matemáticas adotava o materialismo como base conceitual. Quem aqui fez Universidade de Humanas? Levanta a mão para mim. O que você fez? Você? Economia doméstica? Oi? Hotelaria. Você? Filosofia. Você fez filosofia? Sofredora. Quem mais? Ninguém fez educação aqui? Fez? Pedagoga? E psicólogo? Tem aqui? Nenhum psicólogo? Ninguém quis? Só um aspirante. Oi? Só um aspirante psicólogo na escola. É, você gosta disso? Então você está amarrada, né? Em nome de Jesus. A base das ciências filosóficas é a psicologia espiritualista do século XIX. Olha só. Então veja só. A base conceitual das faculdades de humanas que vocês fizeram era espiritualista ou materialista? Materialista, das ciências humanas, não é isso? Você consegue imaginar uma universidade com base conceitual espiritualista? Não, na sua cabeça nunca existiu, concorda? É falsa a informação. No século XIX, em rebelião com o materialismo que tomou a universidade no início do século, após a Revolução Francesa, e quis dar um caráter materialista a toda a grade curricular, eles falavam, como é que nós vamos tratar o ser humano como sendo um animal? Que moral vai sair disso? Uma moral de submissão, não é?
E a Revolução Francesa não é liberdade? Então surgiu uma reação a essa tentativa de tornar materialista a universidade no campo de humanas, e a área das ciências morais se tornou espiritualista. Na universidade, gente. Desde a estrutura da formação universitária, na escola normal de formação de professores e nos colégios. E sabe por que chama ciência moral? Porque na época, então, se considerava duas classes de fatos. Os fatos naturais, que são estudados pela física, química, biologia, e os fatos morais, que são os fatos que nascem da ação humana. Então, aqui seria o que a gente chama de ciências humanas, entendeu? Na época eram ciências morais. Você vai encontrar isso em Kardec, ciência moral. Bom, isso aqui é Sorbonne. E o espiritualismo racional, ele se tornou filosofia oficial em Sorbonne. E quem foi o grande nome de se estabelecer isso na Universidade Francesa, chamava-se Victor Cousin. Hoje, se você quiser ir na Sorbonne, sabe qual é o endereço? Chama-se Rua Victor Cousin. Percebe a importância do espiritualismo racional que teve na França? Bom, quando você fosse para a universidade, é o seguinte, eu não vou fazer com que o curso agora fique todo voltado para isso. Daria para a gente desenvolver hoje o dia inteiro só isso. Viu, Homero? Esse campo de estudo aqui, ele precisaria de um seminário inteiro para a gente trabalhar o que foi espiritualismo racional, o que foi psicologia. Então a gente se compromete numa outra oportunidade voltar para trabalhar os detalhes disso, tá? Existem livros de espiritualismo racional, inclusive ele foi adotado nos colégios brasileiros. Então depois eu vou disponibilizar o link para vocês terem acesso a os livros de psicologia, os livros de ciências filosóficas da época de Kardec, adotadas inclusive no Brasil. Tá? E aí eu me comprometo a gente estudar isso numa outra oportunidade. Então veja, chegou na universidade, tinha 3 grandes classes, é como se fossem áreas, que teriam faculdades dentro dessas áreas, tá? Então era matemática, física e natural e o grupo da classe das ciências morais, que seria muito parecido com dizer hoje, classe das ciências humanas. Vocês estão entendendo? Agora eu vou pegar a terceira classe e vou desdobrar nas faculdades. Então você chegou na universidade e tinha ciências morais, ciências filosóficas. Ah, tem gente aqui de área de humanas que não falou. Quem fez direito aqui? Então não fez direito, né? Porque nem levantar não levantou, né? Então veja. Ô Mer, você também? Como é que é seu nome? Aí no fundo. Oi? Otávio. Você... Ou aqui todos os advogados têm nome grego ou romano, né? Romano ou grego. O Otávio é até imperador, né? Salve imperador. Otávio, olha aqui, ó. Se fosse para a faculdade, naquela época, você iria para as ciências morais. E aí você entraria na faculdade de ciências sociais e políticas. Que aí tinha jurisprudência, economia política e advocacia era daqui. A terceira era ciências filológicas. Etimologia, filologia. Aqui seria muito próximo do que seria letras. E a quarta, ciências históricas, história, arqueologia, geografia e numismática. Agora eu que me pergunto, o que é essa primeira classe? O que é essa faculdade? Ciências filosóficas, do que ela tratava? Percebe que não tem equivalente hoje? Não tem, era próprio do século XIX. Olha que fantástico, gente, isso. É para achar fantástico, se não achar, finge. Olha que fantástico. Isso aqui são as matérias da Faculdade de Ciências Filosóficas. Era dividida em 2 grupos: ciências psicológicas ou experimentais e ciências metafísicas ou racionais. Essa segunda parte você só compreendia pela razão, não tinha experiência. A primeira parte era a partir dos fatos. Mas olha que legal, hein? Você tinha em ciências psicológicas, psicologia experimental, que é o estudo dos fatos do espírito humano. O lema da psicologia experimental era o seguinte: o ser humano é uma alma encarnada. O que vocês acham disso? Não é interessantíssimo?
Então eles encaravam o ser humano como sendo uma alma encarnada. Aí você tinha, como o ser humano na psicologia experimental era uma alma encarnada, instinto, paixão era da alma ou do corpo? Instinto e paixão. Da alma ou do corpo? O ser humano é uma alma encarnada. Paixão e instinto é da alma ou do corpo? Não, é do corpo. O instinto não está relacionado à espécie? À sobrevivência? É do corpo. Agora, vontade, razão e imaginação é da alma ou do corpo? É da alma. Você vê que a gente tem dificuldade disso? Estudava-se no colégio, gente. Os jovens estudavam isso no colégio. Então veja, razão, vontade e imaginação. Para o desenvolvimento dessas capacidades da alma, você desenvolvia a razão por meio da lógica. Então tinha a disciplina da lógica, que era o estudo do verdadeiro, ou seja, metodologia científica. Olha que legal. Aí você tinha